para o nosso canal de Direito Penal. Hoje eu tenho a honra e a satisfação de ter aqui comigo um grande perito, investigador criminal, vai falar muito conosco sobre perícias, Dr. Marcelo Botelho. Hoje aqui no nosso canal, satisfação de ter o nosso querido perito, aluno, amigo, Dr. Marcelo Botelho. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Olá pessoal, prazer estar aqui hoje no canal Penal, né? Do nosso grande professor aí, Rodrigo Capobianco. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, entendeu? A convite. Me sinto muito lisonjeado. Olha, a satisfação é toda nossa. Você pode ter certeza que eu estava esperando essa oportunidade de estarmos aqui, porque ele já vem acompanhando o seu trabalho há um tempo, né? Você é uma pessoa seríssima que tenta fazer o melhor possível dentro da sua área, que é uma área de muito interesse. E relativamente nova, né Botelho, aqui no Brasil, não é? Essa questão da investigação criminal, não é? Exatamente. Estamos aí, atualmente é um curso relativamente novo, né, que foi lançado. Eu faço parte aí de uma das primeiras turmas aí, cerca de 3, 4 anos, né? O curso de investigação forense e perícia criminal foi aí autorizado pelo MEC, né? Antes desse período aí, os profissionais eles vinham aí oriundos do Chile, Uruguai, acho que Argentina também, enfim. E essa parte pericial, até então, ela era feita por profissionais aí, na sua grande parte, pessoas ligadas a determinada área a ser periciada, né, como arquitetos, engenheiros, até por pajés, né? Até por pajés, exatamente. O Brasil é gigante, né? Pois é, dependendo até uma região onde que não se tem um profissional, então eles constituem aí as pessoas que são mais direcionadas àquela atuação, entendeu? Eu digo pajés assim porque é o que se tem em determinadas situações, né? Por exemplo, parteiras, pajés. Enfim, o Brasil nosso é o prático, né? É o prático, exatamente, o prático. Muito bem, e sabe, você me falando dessa questão nova da investigação criminal, me veio à mente que em Portugal a profissão de criminólogo existe uma graduação em criminologia. Eu fiz mestrado em criminologia lá, mas existe uma graduação em criminologia para seguir a profissão de criminólogo, que é exatamente a questão da investigação. E só muito recentemente é que essa profissão foi concebida lá em Portugal também. Aqui no Brasil também. Já estamos aí juntamente em paralelo com a investigação forense e perícia criminal, os criminologistas também. São áreas aí de atuação que estão aí, recentemente aí, acolhidas aí pelo MEC. E tudo isso, Botelho, você, assim, pela sua percepção, né, na verdade me parece uma necessidade do mercado em razão das evoluções tecnológicas, societárias. Me parece que surge essa nova vertente assim, diante de uma necessidade, ou não? Exatamente, porque o que acontece? Hoje em dia temos aí uma grande defasagem aí na área pericial. Isso eu digo aí nas polícias, né? Tanto militar, tanto civil, quanto a Polícia Federal. Isso eu falo no contexto geral do Brasil, né? Por quê? Eles se tornam limitados aí, não por incompetência, muito pelo contrário, que graças a eles, pela competência deles, que são assim, sem palavras, que a gente consegue dar seguimento aí na área investigativa. Por quê? Eles são aí direcionados aí na coleta de vestígios, na verificação do local do crime, né, com o exame perinicoscópico, né, e isso daí acaba
coletando. Só que, como são muitos casos que acontecem, né? Por exemplo, São Paulo hoje a gente tem em torno de 5 a 7% só dos homicídios que temos hoje, que são desvendados. E isso precisa de grande repercussão, enfim, isso não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Só os casos que realmente correm repercussão, que são esmiuçados e conseguem chegar aí no desfecho. E eu, inclusive, nas aulas, né, eu costumo, quando chega nesse tema, eu costumo dizer e digo com toda a franqueza do mundo que há muitos peritos de países desenvolvidos, dito de primeiro mundo, vêm aqui para o Brasil estudar perícia, porque a perícia é muito boa aqui. Os peritos são muito bons, só que o Brasil é um país continental e que não dá conta exatamente desse volume, como você está dizendo. E aí é claro que a qualidade vai cair, inevitavelmente. Você entrega para um excelente perito uma quantidade assim indizível de casos, ele vai ter que fazer o básico. E aí entra a sua investigação para poder esmiuçar isso. Exatamente. Não só nessa área da perícia, mas em todo segmento, né? O judiciário é muita coisa, enfim, todas as áreas aí. O Brasil ele acaba sendo precursor em muitas áreas aí, inclusive de ponta, né? Uma delas aí a gente está atuando aí na área da investigação forense perícia criminal, né? Tem outros segmentos aí que o Brasil aí é líder, né? Na parte da medicina, tem muita coisa, enfim, estamos aí desbravando aí muita coisa, inclusive aí eu vou até adiantar um pouquinho mais, que eu vou estar falando logo mais, sobre aí toda a parte tecnológica, né? Que estamos aí desbravando isso a nível mundial. Muito, muito bom. Então, na expectativa que você traga esses dados para nós. E agora, tem uma coisa que me intriga aqui, Botelho. Você é bacharel em Direito, você é arquiteto, não é? Como o doutor Marcelo Botelho acabou caindo, se interessando nas questões da perícia, da perícia, da investigação forense e da perícia criminal. Como é que ocorreu essa transição? Desde sempre você pensou nisso? Ou foi algo que foi acontecendo aos poucos? Como é que se deu o start de tudo isso? Então, olha, o start disso tudo é meio que difícil de determinar, porque eu venho aí de uma geração, né, que acaba sendo... a gente assistia muitos filmes, SWAT, Chips, né, nossa geração, inclusive até mencionar aí que temos aí uma diferença de dias aí eu com o professor, né, que eu sou do dia 29 de maio e ele dia 14 de julho. De junho. Do mesmo ano, né, somos a mesma safra, ou seja... De Gêmeos e de 1972. 72, com muita honra. Que beleza, que legal. E é uma coisa muito legal isso. E que, aliás, diga-se de passagem, eu era fascinado por SWAT. Chips até que nem tanto, mas SWAT para mim era o máximo. Eu acordava de madrugada para poder assistir. O precursor dessas séries, era uma grande série. Nada mais é do que uma coisa que veio assim, inclusive na parte tecnológica, né? A gente assistiu o Jetson antigamente, a gente via o pessoal se falando por meio da tela ali, e falava assim, isso nunca vai acontecer. Eu vou colocar um sanduíche, uma caixinha, vai digitar lá e vai sair produto pronto, micro-ondas, né? Hoje a gente tem a videoconferência, a gente temos aí as aulas telepresenciais aí que a gente assiste, enfim, tudo aquilo que era tido como uma coisa ilusória no passado, hoje inclusive hoje, estarei falando também sobre o metaverso aí, que é uma coisa que já não é mais futuro, né? Já é o presente. Então, aí, bom, lá na infância, tal como você se interessava por esses aspectos. Mas depois, cresceu, foi para a faculdade. Que faculdade você fez primeiro? Eu fiz a faculdade de arquitetura, né? Meu pai sempre trabalhou com obra, né? Então, sempre fui fascinado por essa área, né? Formado em 97. Atuo, tenho firma ainda aberta na área de reforma, porém eu estou já migrando para toda essa parte da investigação mesmo por
a demanda tá grande, não tem como você ser um profissional pato, né? O profissional pato, o que é um profissional pato? Explica pra nós. O profissional pato é o seguinte, o pato ele voa, nada e anda, só que não faz as 3 coisas direito. Faz tudo, quer dizer, você tem que se especializar numa coisa, é o que eu estou fazendo atualmente, né? Acabei na arquitetura precisando de serviço de perícia, né? Na arquitetura, serviço de perícia? Como isso? Então, porque eu tinha que provar que determinado funcionário, ele acabou entrando com uma ação, tentando dizer que eu não... equipamentos de segurança... Com equipamentos de segurança, tudo, só que eu tinha todas as filmagens, tinha tudo, só que eu tive que constituir um perito, né? E na época eu constituí uma perita, que era arquiteta e ela tinha feito direito. Aí eu sempre tive como meta de vida, né? Eu não digo sonho porque sonho a gente compra em padaria, né? A minha meta de vida é de um dia fazer direito, né? Porque eu sempre fui fascinado por essa parte aí embora tenha saído da exatas, né? Fui para humanas, assim, e depois que eu fui para humanas que eu descobri que era humanas, não era exatas. Enfim. Aproveito hoje a parte de exatas porque na perícia a gente também precisa de fazer cálculos, de fazer toda essa parte aí de percurso, enfim. É uma coisa que eu vou estar comentando logo adiante como é que é feito isso. Mas enfim, eu atuando, acabei com o tempo me matriculando na faculdade de Direito, né? E no meio do curso de Direito aí me deparei com o curso de Investigação Forense e Perícia Criminal por meio de um e-mail que eu recebi. Inclusive estava de férias em Fortaleza, encontrei por coincidência, né, um grupo que da mesma faculdade, e eu perguntei para eles, falei assim, faz o seguinte, vai até a faculdade mais próxima da sua cidade lá e se informa lá que você vai ver que o negócio é bom. E vai te ajudar muito na área do direito. Eu fiz isso. Fui lá na faculdade em Diadema, né? E, enfim, não saí de lá sem fazer a matrícula. O pessoal, boa parte das pessoas disseram que eu estava fazendo loucura, que um curso de direito realmente é um curso que requer muita atenção, muito desempenho, muito afinco, né? Só que o que aconteceu é que quando eu entrei na faculdade de Investigação Forense e Perícia Criminal, ela me auxiliou na faculdade de Direito. As minhas notas subiram, eu acabei encontrei realmente o que eu gostava ali. Eu assim, claro, não entendo, você pode nos dar um feedback melhor sobre isso, mas eu, assim, imagino que essa sua imersão no mundo da perícia, nesse estudo, talvez tenha aguçado melhor o seu raciocínio lógico, também a questão da interpretação, que eu como educador vejo uma grande falha no sistema educacional, pela dificuldade que as pessoas têm de interpretar texto, e a perícia é uma grande interpretação, né? Então talvez isso seja um dos motivadores de melhorar suas notas, ou não? Com certeza. Para ter uma ideia, no primeiro dia que eu entrei na faculdade de Direito, assim, nas primeiras semanas, eu me dei conta que eu era analfabeto funcional, que eu só sabia ler e escrever praticamente, eu não tinha poder de interpretação nenhuma, entendeu? O curso de arquitetura, ele volta para a parte exata, entendeu? Agora, com relação à interpretação, tive que reaprender ali, aprender. A partir daquele momento, dar seguimento aí numa grande jornada, né, que está sendo aí a área do direito, né, e da área investigativa, né, e pericial. Muito, muito legal. Então acabou unindo essas duas vertentes, que foi a arquitetura e o direito, e no meio do caminho encontrou o seu caminho, que a da investigação e da perícia. E ao contrário que se pensa, né, que não são áreas distintas, entre aspas, porém uma complementa a outra, porque a experiência que a gente carrega durante a vida, isso aí não é desprezado, entendeu?
Então, eu utilizo hoje a arquitetura na área pericial, eu uso a parte investigativa, a área do direito na área da investigação, e uma acaba completando a outra. E me parece, Botelho, você pode dizer melhor que ninguém, que a perícia ela acaba envolvendo todas as ciências, né? Porque a gente vê na contabilidade, desde a contabilidade, passando pela medicina, pela engenharia, arquitetura, né? Acaba envolvendo muitas as questões gráficas. Exatamente, eu volto até um pouquinho antes disso daí, inclusive na área de no tempo de formação dos alunos, por exemplo, desde lá do ensino médio, eu costumo dar palestra para algumas escolas, e ali eu mostro para eles a importância ali da matemática. Muitas vezes a pessoa está fazendo ali e fala assim, eu não vou usar isso nunca, vai usar física, a biologia, a química, tudo isso eu vou estar também em determinado instante falando sobre isso daí, onde que se usa tudo isso, entendeu? Nada se perde, tudo se soma, todo o conhecimento, e é aquele negócio, a pessoa ela não se dá por contente, fala assim, bom, agora eu já sei de tudo, agora não. Quando a pessoa pensa que ela sabe de tudo, ela não começou a saber de nada, ela não sabe de nada. O conhecimento ele tem que estar sempre reciclado, ele tem que estar sempre somando, sempre aprendendo, sempre agindo muitas vezes até com uma certa humildade, né, para pegar e obter mais conhecimento, né? Muito bom, muito bom. Botelho, você trouxe aqui uns materiais, né, que eu vou colocar aqui nos slides, sobre a sua atuação, né? Então, nós temos aqui a investigação forense e a perícia criminal, né, do Botelho, que essa é a função. Inclusive tem aqui o @botelho.ifpc, esse a gente encontra no Instagram. Perfeito, perfeito. Então, depois vamos voltar aqui. A sua formação em arquitetura, investigação forense, perícia criminal, direito e pós-graduação em tribunal do júri e execução criminal, oportunidade em que nos encontramos, né? Que legal. Nossa, foi um grande achado, assim, é um curso que eu recomendo. Estou apaixonado, não só eu, como mais de 1.200 alunos lá, pelo Brasil afora, que estão aí assistindo às aulas do professor, entendeu? Me sinto honrado aqui em nome de todos os alunos aí, de estar tendo essa oportunidade de estar aqui na sua presença. Não, mas olha, eu falo com toda sinceridade, você sabe disso, eu procuro sempre nas aulas passar uma verdade, aquilo que eu sinto, dentre as grandes possibilidades que o curso nos traz é essa interação e conhecer pessoas maravilhosas como você, que eu estou tendo a honra de ter aqui, e eu falo mesmo, gostaria de ter outros tantos alunos que têm tantas potencialidades, pessoas incríveis, né, do Brasil inteiro, e a gente acaba fazendo essa rede, é muito bacana. É uma rede aí onde que acaba sendo feito, inclusive, sempre me põe à disposição dos colegas aí do curso, enfim, de todos vocês que estão aí assistindo, de esclarecer, precisar de tirar dúvidas, é só acessar minhas redes sociais, pegar meus contatos, estou aí disponível para sanar. Mesmo porque muitas vezes não é porque você não tem condições de contratar um perito criminal que você não pode ter acesso a alguma informação, entendeu? Para mim vai ser um grande prazer. Eu costumo dizer que o dinheiro ele é fruto daquilo que a gente faz de bom grado. Eu nasci, vim para esse mundo não para trabalho assim, a passeio. Só que o que eu puder fazer, eu vou fazer, e os valores, o lucro que eu vou ter, isso aí é consequência do trabalho. Não é que eu penso... Não é o objetivo. O objetivo não é o valor, assim, é impagável o momento que você vê um caso que você está investigando, que foi desvendado, que a sua ajuda foi ali algo primordial para que houvesse o desfecho. Maravilha. Isso não tem valor no mundo que consiga transcender isso. Maravilha, maravilha. E aqui, ó, falando das suas áreas de atuação, né, a gente colocou na tela, ó, pericial em júris na elucidação
elucidações cronológicas e de local do crime. Então o júri tem uma importância capital aí na área de atuação, Botelho? Sim, com certeza. Isso aí a gente atua aí na área cronológica, a área pericial do local do crime, porque o que acontece? Muitas vezes até a defesa ou a acusação, eles costumam dar uma maquiada aí no contexto aí do que eles subjugam, entender, ou até mesmo eles tentam ocultar. Ou induzir. Ou induzir o júri a levar a crer que aquilo que eles estão falando é a verdade. Detalhe, verdade. O perito criminal, ele tem que atuar de acordo com a verdade. Muitas vezes o cliente chega e fala assim, olha, eu preciso que você faça a sua perícia de acordo com o que tem que ser. Não dá certo. Se não for com a verdade, não tem como. Por quê? Eu faço a perícia, assino o laudo, faço tudo direitinho, só que eu estou propenso a ser reavaliado. O meu trabalho está propenso a ser reavaliado. Está sendo visto a todo momento, né? Todo mundo está vendo. Né? Se eu entrar em contradição, um colega pode entrar um outro Marcelo Botelho na jogada e encontrar pelo em ovo lá, entendeu? E vai achar que se não for uma coisa feita minuciosamente... E aí a sua credibilidade já foi embora, acabou a carreira. Eu costumo dizer até que, como diz o grande filósofo Raul Seixas, músico, aquele que provar que eu estou mentindo, que eu tiro o meu chapéu. Se você não agir com a verdade, em tudo na vida, né? Acaba tendo uma hora que a mentira, ela pode ganhar algumas batalhas, mas ela não vence. O mentiroso, ele conta uma mentira hoje, daqui 10 anos, ele vai contar 50% dessa mentira, o resto ele vai ter que tentar inventar, relembrar e não vai conseguir fazer. Depois de 30 anos aquilo ele só vai ter, quer dizer, vai se perdendo com o tempo. Quando a verdade não, a verdade a pessoa só relata aquilo que aconteceu. É fácil. E outra, por exemplo, um depoimento, duas pessoas elas veem uma determinada situação, um crime, de pontos de vista diferentes. Uma está de um lado da rua, outra está do outro lado da rua. Tem um poste e uma árvore na frente de uma pessoa, a outra tem um carro. As duas estão vendo a mesma coisa, só que parte está sendo obstruído da visão de uma e a outra parte está sendo obstruída da outra. Só que se elas estão vendo e falando a mesma verdade, mesmo se elas não se conheceram no depoimento e tivessem encontrado, elas estão falando sobre a mesma coisa e exatamente no mesmo ponto. E parece contraditório muitas vezes, mas na verdade não é contraditório, é complementar, né? É complementar mesmo porque até a psicologia forense, ela diz que às vezes a pessoa num depoimento, diante de uma situação recente acontecida, ela fica nervosa, ela acaba esquecendo de alguns fatos, né? E ela recebe esses insights. Vamos imaginar aí que a nossa cabeça é como se fosse um grande arquivo cheio de gavetas. Cada situação vai para uma gaveta, aquela gaveta fica fechada, você olhando assim, você vai ver um monte de gaveta. Só que, em determinado instante, uma dessas gavetas pode ser aberta. E lá dentro tem uma informação que ela tinha esquecido de falar. Sim. A psicologia forense fala sobre isso, a própria... Eu até, para os meus clientes, assim, eu sempre digo para tentar lembrar de todos os detalhes, assim, por mais insignificantes que a pessoa imagine que seja, porque às vezes ali é um fio que a gente vai puxar uma meada ali. A própria hipnose também, o pessoal eles passa por regressão, elas conseguem abrir gavetas aí que elas conseguem saber, lembram de coisas que elas não lembravam antes, até por bloqueio mesmo, né? Dependendo da pessoa, ela sofre esse bloqueio. Então, às vezes a pessoa num depoimento ela fala uma coisa, mas depois ela vai fazer um outro depoimento que às vezes não condiz. Então isso pode ser usado em muitos casos que a pessoa não entrou em contradição, ela foi induzida a falar isso, mas não é, entendeu? E isso tudo a perícia ela consegue pegar e constatar. Consegue detectar. Consegue, por exemplo, eu tenho a minha esposa que ela é neuropsicopedagoga. Eu ia questionar, porque a gente tinha conversado um pouquinho antes, e a sua esposa é uma grande auxiliar também dentro dessa área, ela é psicopedagoga, é isso? Neuropsicopedagoga clínica. Neuropsicopedagoga clínica, explica para nós. Olha só a situação que eu vivo. Imagina, porque lidar com uma pessoa que simplesmente do fato dela pegar e olhar uma foto, ela consegue
descobrir a personalidade da pessoa. Imagina eu vivendo com uma pessoa dessa. Eu não posso fazer nada de errado que eu vou ser descoberto rapidinho. Entendeu? Só pelo olhar. Só pela forma de abrir a porta. Para ter ideia, num telefonema, pela respiração, você consegue saber se a pessoa está mentindo ou não. Entendeu? Né? Você consegue, por exemplo, um depoimento, o rosto, ele mexe algumas partes ali que a pessoa consegue saber se ela está mentindo, se não está, o olhar da pessoa, se a pessoa tem o contato visual, se não tem, entendeu? Enfim, são vários tipos de detalhes que ela acaba me auxiliando, entendeu? Então, mais isso, né? São 33 anos aí de convivência aí e ainda... Muito maravilhoso. Te amo, amor. que fique registrado aí esse momento de carinho. Então, olha só, a gente tem aqui ainda dentro das suas possibilidades, né? Conhecimentos técnicos, tirocínio na investigação pericial, né? Obtenção de provas e evidências em auxílio da advocacia. Eu queria chamar a atenção disso, né? Porque, assim, o advogado, e eu falo, né, de conhecimento, o advogado ele tem que se virar, tem que fazer interpretações, sabe, entender de matemática, de medicina, e o advogado não entende, ele entende do processo. Ele precisa realmente contar com profissionais que possam fazer aquele destrinchar de uma perícia oficial. Então, quando a polícia técnica chega no local e faz aquela perícia, entra em cena a investigação criminal, a perícia que vai complementar e elucidar. Então, nesse trabalho de assistência técnica, me parece brilhante, né, Botelho, essa participação. Com certeza, porque é o seguinte, mesmo porque a promotoria, o juiz, o advogado, ele tem vários casos ali, ele não consegue se ater a detalhes, porque é muito papel. Você pega um processo aí que tem 600, 700, ou até que sai 13 mil páginas, como tem uns processos aí que envolvem mais pessoas, enfim, não tem como fazer isso aí de uma forma fidedigna. Então, isso sendo lançado aí por um perito, nós temos aí que esmiuçar isso, saborear, olhar todos os detalhes e vivemos aí nos detalhes, temos aí nos detalhes. Tem coisa que determinado depoimento a pessoa fala uma coisa, no outro lá, o mesmo depoimento de uma outra pessoa pode entrar em contradição, às vezes pode os fatos se juntarem e a gente vai pegando esses rabinhos aí que acabam nos auxiliando. Esses pontos acabam nos auxiliando, né? Agora... Essa atuação complementar, então, para a advocacia, essa busca dessas evidências que você está trazendo. Não só para complementar para a advocacia, mas, por exemplo, a polícia, ela atua, ela para, assim, entre aspas, em determinado instante, entendeu? Ela colhe ali as evidências, ela pericia o local do crime, né? Evidentemente, a medicina legal, ela acaba fazendo ali toda essa parte... da avaliação do corpo, né? Só que isso vai para os autos e ali, se tiver aí um segmento, né, midiático, alguma coisa assim que realmente tem que desvendar, a coisa acontece, mas se não, aí tem que realmente entrar aí o perito criminal para estar elucidando o caso. Ajudando a elucidar. Não Muito é fácil, bem, mas... não é fácil, claro, né? E outra coisa, aqui ó, obtenção de provas e evidências, a gente falou, localização de pessoas e documentos, animação representativa e metaverso, que a gente vai falar mais, laudos técnicos, inclusive, Botelho, a gente estava conversando um pouco antes, você estava me dizendo que, inclusive, uma grande parte das atuações que você tem, nem são de São Paulo e nem são presenciais, né? Você consegue fazer à distância em razão dos mecanismos, instrumentos que a tecnologia nos traz, né? Exatamente. Hoje digo que 85% mais ou menos dos casos que eu atuo,
eles não são oriundos aqui de São Paulo, entendeu? Vem de forma, vem do Nordeste, por exemplo, o Nordeste, Norte e Nordeste, eles são bem desguarnecidos aí da área pericial. Não se encontram peritos. Tem uma lacuna ainda. Muito grande, entendeu? Então, isso são coisas assim que são evidentes, porém não são periciadas. Isso aí, por meio da internet, né, a gente consegue aí desvendar casos, coisas assim que talvez se fosse até presencial não conseguiria. É por meio da internet mesmo que se consegue as coisas, entendeu? E você estava até nos falando acerca da utilização até do Google, um instrumento, um Street View que consegue dar ali uma distância e outras coisas numa perícia. Como funciona isso? Por exemplo, alguns casos são que, vou dizer que talvez até involuntário, mas alguns colegas aí, na área tanto da defesa como da acusação, eles costumam dar aí uma ocultada em algumas coisas, entendeu? Tipo, dizendo distância, de tempo percorrido do ponto A ao ponto B, ou onde se dá o início da cena até onde que se ocorre o crime, né? Então a gente consegue, por meio do Google, né, ver distância, ver tempo, a gente calcula tempo de corrida, tempo que uma pessoa normalmente ela anda de tal, tem lógico que aí um percentual aí que é para baixo ou para cima, mas tem uma margem, tem uma margem, mas tem coisa que é humanamente impossível de se conseguir fazer daquele jeito que está ali, entendeu? Daquela forma que foi narrada. Pois e aí você prova objetivamente. Isso aí também por meio, agora que eu vou estar falando depois aí, sobre a parte da animação, né? Que é importantíssimo também para os desventos. Você, dentro das especialidades, essa questão da animação, do metaverso, que você vai falar um pouquinho mais. A propósito, o metaverso ele já é uma realidade, né? Há notícias aí de que tivemos inclusive audiência na Justiça Federal dentro do ambiente do metaverso, análises médicas. Exatamente. Estamos aqui fazendo a gravação agora em outubro de 2022. Há cerca de 2 semanas atrás aí tivemos aí o primeiro caso aí de uma audiência utilizando o metaverso, né? Temos aí a medicina aí, que também é precursora, inclusive, em português, né? A médica-chefe... Somos precursores. A médica-chefe não é uma pessoa, é inteligência artificial, né? E a gesticulação, a articulação, tudo perfeito. E são médicos que estavam auxiliando de vários lugares aí, ponto estratégico em localização geográfica diferente, fazendo o mesmo contexto ali, juntando a mesma coisa. Seguindo a orientação da inteligência artificial, eles iam passo a passo. Ali. Exatamente, a mesma coisa no direito, né? As audiências virtuais aí, até comento aqui que em 2018, eu, conversando com uma juíza, a doutora Conceição, de Diadema, na ocasião ela falando assim, poxa, facilitaria muito, por exemplo, o deslocamento de preso do presídio até chegar no fórum, se fosse feito isso virtualmente, né? Fizesse uma videoconferência, dispensaria aí a locomoção, o risco, com os policiais que são deslocados, na época era feito pela Polícia Militar, né? E que, inclusive, muitos policiais eram frustrados, né, nessa atuação, que são treinados para o embate e acabavam fazendo transporte de presos. E a gente nem imaginava que vinha uma pandemia. Pois é, e normalmente que esses transportes de presos na época eram feitos pelas polícias de ponta, né, força tática, né, enfim. Hoje não, já existe a polícia penal, né, mas enfim, naquela época lá era uma coisa que desprendia não só... financeiramente, né, porque despendia de um custo, mas também do efetivo, que já não é um efetivo já que já não é tão grande. Não é. Hoje em dia, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem 18 mil, a defasagem de 18 mil policiais na Polícia Civil, né, embora os concursos públicos estão ainda, mas a defasagem, a parte pericial, então, infelizmente... Aí veio a pandemia e acelerou todo esse processo tecnológico. Com certeza, eu digo aí que todo esse processo aí, ele foi acelerado aí, assim, grosseiramente falando aí, de 10 a 15 anos, porque o que se pensava que ia acontecer em 10 anos, aconteceu.
né, voltando lá para o Jetsons, que eu tinha falado logo no começo, a gente imaginava quando que a gente imaginava se falando por duas pessoas falando por um celular, entendeu? Naquela época, da década de 80, a gente falava assim, isso aí nunca vai acontecer, acontece hoje. Aí houve essa mudança, hoje a gente já tem aí audiências, né, por causa da pandemia, que foram feitas aí por videoconferência, né, e isso aí deu aí uma boa startada aí, um impulso, start, assim, bem... E fora essa modernização que nós tivemos da justiça, que me parece que é assim um caminho sem volta. É claro que muitas audiências presenciais ainda existem, em algumas circunstâncias, mas as telepresenciais estão mantidas e acho que vieram para ficar, porque facilita a vida de todo mundo, né? Isso de uma maneira clara. E é isso que eu ia falar. Esse impulso tecnológico afeta todos os segmentos e a questão das perícias me parece que de maneira frontal. Com certeza. E aí, eu não digo sorte, mas aí o destino muitas vezes ele acaba conspirando a meu favor, mas eu consigo pegar muita coisa aí por meio do Google. A gente consegue ver detalhes aí que muitas vezes a própria perícia da polícia não fez, embora a preservação de local é muito importante. Eu percebo assim nas polícias assim, que hoje conseguiu se disseminar muito. Eu fiz parte de cursos aí na Polícia Militar do Estado de São Paulo, que um dos temas era a preservação de local, né? E isso daí, a gente vê a preocupação das polícias, local, né? Das polícias em preservar o local, qual a importância, entendeu? O uso da câmera, por exemplo, hoje em dia no fardamento dos policiais, isso aí... Que inclusive no nosso material aqui, ó, você fala da interceptação eletrônica e captação ambiental, que isso é fundamental nos dias atuais, né? Com certeza. E inclusive você estava nos trazendo a questão das pessoas que às vezes pegam o celular e apaga aquilo ali e acha que está apagando, que na verdade não é bem assim. Meia hora eu consigo trazer tudo à tona, porque existem meios de você conseguir resgatar todas essas imagens aí que estão lá dentro de um campo dos celulares e dos equipamentos, que fica ali guardadinho. Aparentemente ele saiu, mas não. Para ter ideia, uma coisa, a inteligência artificial hoje ela é muito propulsora. Você tendo o seu celular desligado, totalmente desligado, em cima de uma mesa, você conversando e repetindo a mesma palavra, aí quando você vai... fazer uma busca na internet... aquilo que você estava falando vai estar lá, entendeu? Tá lá. De repente você quer procurando um determinado carro, começa a falar sobre aquele determinado carro, quando você vai ver, tá lá, entendeu? Porque a inteligência artificial, mesmo estando com o celular desligado, isso acontece, isso é uma realidade. Ou seja, você é monitorado 24 horas, não é porque você desligou, que você apagou, que você vai perder a... E antigamente, muitos clientes, né, eles ficavam com medo e continuam, é claro, com receio de uma busca e apreensão que vai entrar dentro da empresa e pegar documentos importantes, então acabavam guardando documentos em determinadas regiões. Eu costumo dizer que hoje em dia a polícia não precisa entrar dentro da emprisa, porque na verdade a polícia já está dentro da empresa. Na medida que você tem um computador, uma Smart TV, isso tudo pode, hoje inclusive pela modernização da lei, inclusive da captação ambiental, pode ser autorizado pelo magistrado que seja gravado o que está lá dentro e por meios eletrônicos ter acesso a documentos e tudo mais, né? Na maioria das vezes eles não vão lá para buscar. Aliás, eles não vão lá para procurar, eles já vão para buscar, porque procurar... Já tem certeza. Porque eles já adentraram aí no sistema, pelo IP, entendeu? Tem, enfim, 1001 técnicas aí que a gente consegue, por meio da informática... Drones drone, por exemplo, é uma coisa que com autorização hoje você consegue voar com drone e captar imagens de coisas que você não tem acesso. Não é porque o cara ele tá numa casa, tá lá totalmente fechado. Com segurança e tudo mais ali. De repente um drone de 10 centímetros não vai lá e vai... Ele nem escuta o som.
Quando ele tá sendo filmado, mas isso tudo com ordem judicial. Com ordem judicial. Perfeito. Né? Ordem judicial. Aqui você trouxe uma ilustração, Botelho, bem interessante aqui, né, da perícia feita num carro que foi alvejado a balas, né? Sim. Então você tem ali a entrada, saída, digital, né, trajetória, tudo isso faz parte da sua atuação. Né? Exatamente. Aí... Olha, é uma coisa interessante que por meio aí dessa foto, por exemplo, do carro, a gente consegue detectar qual foi o primeiro tiro, qual foi o segundo tiro, qual foi o terceiro tiro, a gente consegue sequenciar isso não só em objetos, mas em corpos, por exemplo, a gente consegue saber qual foi o primeiro tiro, qual foi o segundo tiro, qual foi o percurso que o tiro perfez dentro do corpo, se foi transfixado, se o mesmo tiro ele teve, se ele resvalou, ou se ele, o mesmo tiro ele atingiu, por exemplo, ele entrou no braço, saiu por aqui, entrou no corpo e saiu. Se o mesmo tiro fez esse... A gente consegue fazer tudo isso aí por meio da perícia. Nossa, que interessante. Inclusive, na coleta, por exemplo, de projéteis, a gente consegue determinar aí quais foram os tiros que foram feitos de execução, quais foram os tiros que foram de defesa, quais foram os tiros que foram de resvalado, que realmente efetivou aí a morte da vítima, entendeu? Consegue ser feito tudo isso aí. E hoje em dia a gente consegue fazer isso tudo por meio da animação também. Né? Vamos e eu mostrar, consigo identificar e mostrar qual foi, esse projeto aqui foi o que aconteceu isso. Isso daí eu estou falando, não é fisicamente eu pegando o projétil, não. Eu estou te falando assim com imagens que a perícia me fornece, eu consigo fazer análise técnica daquilo, através dos autos, e determinar qual foi qual que acertou, a sequência, qual foi o primeiro tiro. Porque muitas vezes se questiona, ele começou a tirar pelas costas, quando na verdade ele começou pela frente, mas a vítima, às vezes até para se proteger, ela se encurva, né? Então dá para determinar qual foi o primeiro. Em ocorrências policiais acontece muito isso, até agora que estava falando das câmeras, né, que os policiais estão usando, hoje em dia houve aí uma queda muito grande aí do famoso termo, fui forjado. Como foi forjado se está filmado? Então houve uma redução isso em prol do policial. Determinadas situações aí que o policial ele era, muitas vezes ele era acusado de situações que realmente não tinham acontecido e a câmera mostra, assim como também num caso, por exemplo, de esses motociclistas, né, que acabam partindo para o crime e saidinha, acabou trocando tiro com a polícia, fala assim, não, tomou um tiro nas costas, o policial atirou. Não é assim. Essas mesmas varas que são colocadas no carro, tem umas que são um pouco menores, elas são inseridas no corpo, né? E aí perfaz aí todo caminho onde o projétil fez, né? E aí mostra aí, por exemplo, se a pessoa estava de costas, se ela estava atirando, se ela estava olhando para trás, porque dá para você saber se de acordo com a movimentação do corpo da pessoa, se realmente foi aquilo que aconteceu. Você se refere a essas varas, né, que são colocadas ali na foto, dá para perceber que nos tiros estão sendo colocadas. Isso já não é tão assim, nova. Depende muito da situação, porque isso daí inclusive não se usa em todos os casos, porque isso acaba também muitas vezes mexendo ali com a área de entrada, saída e acaba mudando o médico legista, ele acaba dificultando o trabalho do médico legista. Sim. Então, só em alguns casos que realmente isso aí vai utilizar. E inclusive você coloca aqui uma pergunta provocativa e interessante, né? Que é exatamente, atirar para o alto pode matar. Eu lembro, inclusive, que teve um filme, né? Que chamava A Mexicana, em que a pessoa estava andando e de repente caiu um tiro na cabeça dela, assim, bem em cima, e ela morreu, né? Veio do nada. Mas você estava me explicando que não é bem assim, né? Como é que funciona isso, Botelho, nessa questão aí?
Por exemplo, um tiro de uma arma 9mm que você trouxe aí para nós. Que eu estojo aqui tem algumas que são... Sim. Bom, enfim, o que acontece? Quando se dá... Vou pegar esse aqui que está inteiro, na verdade Sim. seria o projétil, tá? Sim. Ele vai, sobe, tem determinada distância, isso a 90 graus, ele vai parar a velocidade zero. Aí quando chegou lá em cima, até então ele sai da arma meio que cambaleando assim, só que como ele está girando, ele pega estabilidade. Aí ele sobe, chegou lá em cima, zerou, aí ele desce. Aí no que ele desce, ele pode vir rodando, pode, enfim, não dá. Não tem uma trajetória ali. Mas um tiro de 9mm, por exemplo, ele vai atingir aí uma queda aí de no máximo 270 km por hora. Quando se para perfurar um animal, a pele humana, ele tem que estar pelo menos a 350 km por hora. Então, teoricamente, quando uma pessoa tira para cima de 9mm, isso. E 90 graus. 90, é um ângulo de 90 graus. Então, quando ela volta, ela chega um momento que ela zera e ela vai voltando descompensada, e talvez ela não tenha essa fatalidade. Talvez né? não, dependendo do tipo de projétil, se coincidir dele pegar com uma ponta, se for, por exemplo, de um fuzil que é pontiagudo, e coincidir que é muito, a pessoa tem que, né, de cair ali, pode ser que pegue aqui em cima e aí tem uma fatalidade, né? Mas aí eu lembro, por exemplo, e acho que ilustra bastante, que nós tivemos uma fatalidade, uma coisa triste em São Paulo, há alguns réveillons antes da pandemia, sim, em que na zona sul de São Paulo uma criança foi atingida no quintal, ela estava no quintal, exatamente, quando uma pessoa que estava comemorando deu um tiro lá do outro lado da vila, quase do outro lado do bairro, e acertou aquela criança, exatamente, e matou. Mas aí, por que matou, Botelho? Porque é o seguinte, 90 graus ele vai zerar, só que quando ele está em ângulo, ele vai manter a constância. Num ângulo menor de 90 graus. Ele vai manter a constância, ele vai dar continuidade, pode perder um pouco a velocidade, né? Porém, isso é normal, mas ele vai manter acima de 350 km por hora, e isso daí fatalmente, se pegar, o desfecho não pode ser aí fatal. Tá, a pessoa atira normalmente numa festa, um final de campeonato de futebol ou final de ano, ele vai atirar de lado, ele sabe, não vai num ângulo retinho aí e tal. Só que vai explicar, né? Tem coisas que é complicado. Então eu costumo pregar isso nas minhas palestras que eu dou, em toda oportunidade, porque é o tipo de atitude que a pessoa passa, quem tem CR, né, passa por um treinamento, por tudo isso, mas é uma questão aí também da pessoa se conscientizar. E muitas vezes são a partir da criminalidade que tem armas aí que fazem isso daí e acabam colocando aí, infelizmente, uma vida aí para prestar conta no futuro, entendeu? E que acaba... Nossa, o caso desse garoto aí, eu lembro desse caso. Pô, 2019, se não me engano. Terrível. E bom, a gente, partindo agora para o nosso término aqui, gostaria de focalizar na questão dessa perícia em 3D, essa animação que é extremamente moderna. Você estava falando, inclusive, que estabeleceu uma parceria agora recentemente, exatamente, sobre esse ponto. Exatamente. Agora, cerca de um mês e meio atrás, eu estabeleci essa parceria com a Bio3D, né, que é precursora aí no Brasil. Inclusive o caso lá da Boate Kiss foi feita a animação, né, por eles, né? E eu estou fazendo toda essa parte pericial em conjunto com eles também, né? Existem outros peritos lá, a gente fez essa parceria. E isso hoje é importante porque o advogado, até então, ele tinha que demonstrar muitas vezes com simulacro, com cartolina, rolando no chão, enfim. E muitas vezes ele não era convincente com o próprio júri, entendeu? Deixava aí essa margem de dúvida. E hoje a gente consegue estabelecer aí com a perícia,
com toda a somatória aí de conhecimento da física, matemática, da biologia, da botânica, digo aí botânica porque, por exemplo, o caso lá da Mércia Nakashima, no qual eu tive o privilégio de conhecer algumas pessoas que trabalharam no caso, junto com o Dr. Olim e o Dr. Asato, que o desvende daquele caso, por exemplo, foi uma alga que só existia lá na represa de Nazaré Paulista, entendeu? Porque o Dr. Olim, ele observava que o Misael Bispo, né, que foi o algoz, ele sempre estava com o mesmo sapato, talvez por ser confortável, um sapato marrom. Sim. E aí ele percebeu que quando ele fazia uma busca na casa do Misael, que aquele dia, o Misael, todas as vezes que ele ia para a delegacia, ele estava com aquele sapato. Porém, aquele dia o sapato estava lá. O que ele fez? Ele fez a coleta desse sapato, né? E exatamente nesse sapato estava a presença da alga que só tem na Nazaré Paulista e, acho que, se eu não me engano, um lago que tem na África. E Misael Bispo não foi na África, ele estava lá na cena do crime, entendeu? Embora ele tenha falado isso sem falar, por exemplo, o que foi constatado na época foi a comunicação de celular, entendeu? Por antenas, essas herbes, né, que são nas antenas. Dá para você conseguir detectar qual foi o percurso que foi feito em determinado tempo, quais foram as ligações, enfim. Toda essa parte de informática e a parte pericial, ela pode atuar em cima disso. E isso auxiliando também os advogados, né, e toda a parte jurídica, né? Maravilha. Trazendo a verdade, né? Maravilha. Então nós trouxemos aqui essa animação em 3D, vou passar e você vai fazendo a narração aqui para nós, né? Então olha só. Algumas situações aqui da View 3D. Aí, por exemplo, a gente consegue ver a parte da anatomia, a gente vê aí a medição, né, de distanciamento do corpo, a gente consegue demonstrar isso aí de uma forma anatômica, né? Ali, por exemplo, aí o rompimento aí de uma artéria, né, que, enfim, temos aí uma pessoa uma chegando situação, cambaleando ali. Só bebeu. Isso daí praticamente são situações verídicas. Hoje a gente, por exemplo, esses casos que estão sendo demonstrados aí, não se mostra a fisionomia real da pessoa, entendeu? Mas tem como você colocar a fisionomia real da pessoa desde que o cliente peça isso, entendeu? Até mesmo porque no júri vai estar aí muitas vezes a vítima, os familiares da vítima, eles vão estar presenciando ali, eles vão estar revendo, vivenciando tudo aquilo de novo, entendeu? Se houver interesse de realmente colocar o rosto da pessoa, tem possibilidade de deixar isso de uma forma bem real, né? Aí você vê o trajeto, né, do tiro, né? Aí você vê toda a parte, por exemplo, de deslocamento de tal ponto a tal ponto, se realmente foi aquilo que o advogado colocou, se não foi. Isso aí por meio do Google também a gente consegue pegar e fazer essa explanação. Muitas vezes a gente consegue, inclusive, passeando pelo trajeto. Mostrar até os ossos ali sendo atingidos. Exatamente. Né? A gente consegue, inclusive, muitas vezes até pelo Google, a gente detectar alguns detalhes que a própria perícia não conseguiu ver, visualizar, inclusive de forma documental, porque a imagem do Google também a gente consegue utilizar ela de forma documental, né? Enfim. Muito bem, ali uma moto, né? Isso aí é um acidente de moto também que dá para você... Por exemplo, isso acontece muito em regiões aí que não tem câmeras, né? Hoje em São Paulo a gente consegue andar 10 metros sem ter uma câmera, mas tem regiões que realmente são desprovidas desse tipo de tecnologia ou de câmeras, e a gente consegue fazer isso aí por meio do próprio relato das testemunhas, né, no próprio depoimento. A gente consegue, até mesmo se os depoentes saber que aquilo vai ser utilizado para fazer isso, mas a gente consegue fazer o comparativo entre os depoimentos, né, onde a gente apura aí a verdade, né, e diante dos fatos, mas todos os exames que são feitos, a gente consegue chegar aí numa fiel recomposição de todos os fatos. Muito bom, muito bom. Isso de uma maneira didática, uma maneira realista, e acaba... Isso o Brasil também é um dos precursores. E no caso do júri, na minha opinião, eu que atuo muito no tribunal do júri,
fantástico para a elucidação dos jurados, que são pessoas leigas e que precisam ter ali literalmente desenhado tudo o que se passou para entender efetivamente como ocorreu. Tem que fazer a coisa de uma maneira bem didática, bem assim, ilustrada, bem propensa a pessoas leigas, né? Que realmente eles são, que eles não tenham uns são contadores, outros são tem empresa de jardinagem, que são coisas que são pessoas idôneas, porém elas não têm ali uma vivência do que realmente está acontecendo. É um conhecimento técnico. Mas se ela passa a ver, e muitas vezes agora que já entra aí na parte aí do metaverso, né? O que é o metaverso? É uma audiência que geograficamente as pessoas vão estar em lugares diferentes. Por exemplo, o réu vai estar num presídio, enfim, o juiz vai estar em determinado local, os advogados vão estar em estados diferentes, cada jurado vai estar em um determinado local. Só que a partir do momento que você coloca o óculos de realidade virtual, eles vão participar do mesmo ambiente, né? E ali, inclusive, a ilustração aí, ela acaba sendo mais assim vigorosa, uma coisa mais realista, porque realmente eles vão em determinado instante até participar da situação. Né? Podem ser transportados para o local. São teletransportados, ou seja, aquilo que muitas vezes até no filme Avatar, né, que a gente tinha uma certa realidade aí virtual, é o que a tendência está sendo essa, né? Quando nada mais é do que cada componente ali da audiência, ele vai ter seu avatar. Ele pode estar na casa dele ali, né, entre aspas, de bermuda e chinelo, e lá ele está com o avatar dele de terno e gravata atuando ali. Ou seja, isso aí acaba trazendo aí um certo agilidade, né? Isso em custos, enfim, agiliza muita coisa, dá para demonstrar. Lógico que não vai ser todos os casos, né? Porque, mais uma vez eu digo, muitas vezes a gesticulação mostra o olhar, olho no olho, né? A respiração, a pessoa, tudo isso aí dá para você conseguir também medir, né? E com a utilização aí da medicina, da psicologia forense, né? A gente consegue pegar algumas coisas, algumas nuances aí que só mesmo presencial consegue. Porém, tem casos que já são já a partir daí do metaverso vai vir aí de uma forma avassaladora. Vai vir não. Já está. Já esteve 2 semanas atrás. Já esteve. Né? Isso aí. Muito começou. bem. Muito bem. Olha, Botelho, eu gostaria de contar com a sua presença aqui em outras oportunidades. Esse bate-papo aqui foi fantástico. Casos criminais que dependem de perícia não faltam. Outra coisa, que em muitos casos, por exemplo, que eu posso até estar relatando depois, porque nesse estão em fase judicial, a parte do perito ela é uma carta na manga, né? Normalmente aparece 2, 3 dias aí antes 3 dias antes do julgamento, né? Sim. Então são casos que futuramente outro detalhe também é que como a perícia ela está aí entrelaçada já com essa parte virtual, cada dia tem uma novidade, entendeu? Então possivelmente daqui 6 meses, o que eu estou dizendo hoje já vai ter muita coisa mudada, já vai ter muita novidade, vai ter muita coisa nova para ser reportada, e vai ser um prazer ter um convite. Estarei aqui de novo. Estará sim. Muito obrigado, valeu demais. Um abraço, pessoal. Obrigado.